O milionário quase perde tudo ao ignorar aviso de mendiga negra sobre carro a explodir. Naquela manhã brilhante, a mansão de Otávio parecia a saída de um sonho impossível. Piscina reluzente, carros importados ocupando a garagem imensa, cortinas pesadas e um silêncio desconfortável, só quebrado pelo tic-tac do relógio e o eco dos passos apressados. Otávio, com seu paletó impecável, rosto cansado de noites mal dormidas, olhava o relógio com um misto de impaciência e ansiedade. Prazos apertados, reuniões inadiáveis, um mundo de gente esperando sua decisão. Era a rotina de um milionário que parecia ter tudo, menos tempo. Enquanto isso, do outro lado da rua movimentada, Clara apertava seu cobertor velho contra o corpo. O sol quente queimava as mãos. Calejadas, misturando poeira e suor espalhados pela pele. O mundo parecia ignorá-la. Mais um rosto perdido na multidão. Uma sombra entre carros e prédios. Seus olhos escuros vasculhavam a vida apressada da cidade com uma mistura de raiva e esperança amarga. Lá dentro, em algum lugar atrás daqueles muros altos, existia um universo que ela jamais poderia tocar. Mas naquela manhã, algo diferente pairava no ar. Quando Otávio abriu a porta do carro, pronto para sair, Clara estava ali, como uma aparição inesperada. Ela hesitou por um instante, o coração disparado, a voz travada na garganta. Mas, de repente, contra todo o medo, avançou. Senhor, seu carro está prestes a explodir. A frase cortou o silêncio da rua como um trovão. Otávio parou, levantou uma sobrancelha, cético. Ele viu apenas uma jovem suja, de roupas rasgadas, uma mendiga qualquer demais para se preocupar. Um sorriso irônico escapou. Explodir? Você tá louca, garota? Vai cuidar da sua vida. Mas algo nos olhos dela, aquela sinceridade crua, brilhando na sujeira do rosto, guardava algo mais. Um pressentimento esmagador fez o peito de Otávio apertar. Uma pulsação estranha tomou conta do corpo dele. Sem entender direito, ele se virou para olhar o carro. O capô estava batendo meio solto. Um cheiro sutil, quase imperceptível, de gasolina escapava da fresta na porta do tanque. O silvo fraco de um fio exposto. O tempo parou por um instante. Claramente, havia algo errado. Ali, naquela fração de segundos, Otávio sentiu o peso de tudo o que havia ignorado em sua vida corrida. A sensação de estar na beira do abismo. Ele ficou no meio-fio, confuso, sem saber se acreditava na jovem ou se tudo era um golpe do acaso. Mas uma decisão havia nascido ali: investigar. Entre os olhares desconfiados dos poucos que passavam, eles se encontraram. Clara, com sua história escondida nos olhos. Otávio, com seu mundo luxuoso, prestes a ruir. E o fio invisível que os conectava era mais forte. Uma teia que eles ainda não sabiam envolvia um nome sombrio: Alcides Ventura, antigo chefe de Otávio. Homem cujo poder ultrapassava os limites da lei, com segredos sujos guardados no escuro. O mesmo homem que ordenou o desaparecimento de Raimundo, pai de Clara, anos atrás. Agora, ali, naquela esquina, passado e presente ameaçavam explodir. Não em chamas, mas em segredos que poderiam destruir tudo. Otávio sentiu o peso da dúvida apertar a garganta. A certeza cruel de que ignorar aquele aviso poderia custar muito mais que seu carro. E Clara? Aposta cara demais para o milionário? Ou a última chance de mudar sua própria história? O relógio não parava. O estopim estava perto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Otávio se virou rapidamente, o coração disparado. A dúvida martelando na mente. Ele olhou para Clara, que permanecia à sua frente, uma mistura de determinação e medo brilhando em seus olhos. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pela rua. Um carro passou voando, e o motorista, visivelmente distraído, perdeu o controle. Veículo derrapou, girou como um brinquedo danificado e foi em direção ao ponto onde eles estavam. O quê? Otávio mal teve tempo de pensar. A adrenalina provocou um reflexo instintivo. Ele puxou Clara para o lado, ambos caindo no chão, enquanto o carro atingia a calçada, onde estavam em pé há apenas um segundo. O impacto levantou uma nuvem de poeira e estilhaços. Garagens de luxo, casas de vidro, e o tempo parecia paralisar. Naquele instante, tudo o que Otávio sabia parecia desmoronar. O carro em alta velocidade bateu em um poste, um barulho ensurdecedor se espalhando pelo ar, como se o mundo tivesse quebrado em 1000 pedaços. Ele ergueu a cabeça lentamente, a visão turva. Clara estava ao seu lado, ofegante, os olhos arregalados de choque. — Você está bem? Ele conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Eu acho que sim, Clara respondeu, mas a expressão em seu rosto era de pura confusão. Enquanto tentavam se recompor, Otávio percebeu algo mais. Entre os destroços, um homem saiu do carro, atordoado, mas depois de alguns segundos, seu olhar se fixou em Clara. Ele parecia atormentado, e enquanto se aproximava, Otávio pôde ver com clareza a expressão de terror que dominava o rosto do homem. — Clara, é você! A voz rouca e angustiada fez o corpo da jovem tremer. — Eu não pensei que você estivesse aqui. — Alcides? O nome saiu de seus lábios como um lamento. Como era possível? O homem que havia trazido terror à vida dela. Agora, ali, à sua frente, sem aviso. — Por que você não me disse que estava na cidade? Eu procurei por você. Ele estendeu a mão, mas Clara recuou, como se tocá-lo fosse pura veneno. Os olhares de Otávio e Clara se cruzaram. A revelação da identidade de Alcides era uma bomba prestes a explodir. — Você conhece ele? A pergunta saiu involuntária dos lábios de Otávio, sua mente girando, tentando fazer sentido do que estava acontecendo. Ele era seu chefe, Clara murmurou, a voz engasgada de raiva e medo. Foi ele quem fez o que fez com meu pai. Alcides, percebendo que havia perdido o controle da situação, ficou apavorado, mas sua expressão adivinhou: revolta. — Você não entende. Eu fiz o que tinha que ser feito. O mundo é assim. — Calha a boca! Clara gritou, a coragem borbulhando dentro dela. — Você destruiu a vida da minha família. O caos ao redor deles começava a se dispersar. Curiosos se aproximavam, murmurando. Os rostos de Otávio e Clara tornaram-se um palco de tensões, enquanto a verdade despedaçava antigas certezas. O carro que estava prestes a explodir não era apenas uma ameaça, mas um estopim para o que viria a seguir. Nesse momento, uma sirene distante soou, mas tudo que Otávio conseguia ouvir era o peso da revelação. Clara era não apenas uma mendiga, mas alguém que tinha uma conexão poderosa e dolorosa com seu passado. Ele olhou para ela e viu a luta,
a determinação de alguém que havia sofrido demais. E então, como se o universo estivesse escutando, um novo barulho se intensificou. O capô do carro que havia colidido começou a fumar. O cheiro de gasolina era forte e algo dentro de Otávio gritou: "Corre!" Mas a verdadeira questão pairava no ar. O que esse encontro significava para ele? E o que seria do futuro deles agora que os segredos estavam à flor da pele? O tempo corria e o relógio, antes um mero acessório, agora era uma contagem regressiva. O capô fumegante do carro roubou a atenção de todos, mas algo muito mais intenso se desenrolava no ar. Enquanto Otávio tentava processar a cena diante de seus olhos, um estrondo ensurdecedor ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. A multidão de curiosos ao redor pareceu hesitar, absorvendo a atenção, como se o tempo estivesse suspenso. "Corre!" Otávio gritou, puxando Clara para longe. Mas antes que pudessem se mover, um fragmento do carro colidido voou em direção a eles, atingindo o chão com um estrondo. As pedras da calçada se espalharam em uma explosão. Um pânico coletivo tomou conta da cena. Gritos e murmúrios se misturaram ao barulho, e a adrenalina corria nas veias de Otávio. Quando ele olhou para Clara, no meio do caos, algo em sua expressão mudou. Seus olhos brilharam não apenas com medo, mas com uma determinação ardente. "Atenda ao seu chamado. Temos que descobrir quem ele realmente é." Clara gritava, apontando para Alcides, que agora estava cercado por pessoas, sem saber onde se virar. Otávio estava prestes a responder quando a terra pareceu tremer novamente, não apenas pelo carro, mas por uma verdade prestes a vazar. No instante, uma voz cortou o ar, profunda e firme. "Acredite em mim, você não sabe quem realmente é." Nas palavras, uma mulher apareceu da multidão, a pele escura e um olhar afiado. O familiar rosto de Rafael, irmão de Clara, emergiu das sombras. Ele era um antigo amigo de infância de Otávio, mas todos pensavam que ele tinha desaparecido anos atrás. Rafael? Mas como? Otávio não conseguia acreditar. A lembrança de Rafael, sempre com seu sorriso maroto, agora ofuscada pela gravidade de sua presença. A tensão na atmosfera subiu rapidamente. Clara parecia em choque. Seu corpo tremia. Os laços familiares estavam sendo puxados. "Você é o verdadeiro herdeiro dos Ventura. O que você não sabe é que Alcides planejou tudo. Ele usou sua família como uma ponte para algo muito mais sombrio." Rafael exclamou, enquanto todos os olhares se voltavam intensamente para Alcides, agora sem expressões defensivas, revelando uma vulnerabilidade surpreendente. "Parem com isso!" Alcides gritou, mas sua voz era apenas um eco diante da revelação. "Vocês não podem entender. Estava além do que calculam." Clara e Otávio se entreolharam, confusos e assustados. "Herdeiro? Isso quer dizer?" Clara perguntou, a voz tremendo enquanto tentava reunir pensamentos. Rafael se adiantou, uma urgência em cada palavra. "Você não apenas perdeu seu pai, Clara. Ele nunca esteve fora de cena. Alcides o transformou em um peão nesse jogo cruel, cercado por segredos que eram desesperadamente bem guardados." A multidão parecia silenciosa, absorvendo cada escândalo. O coração de Otávio disparava. As conexões e traições se entrelaçavam em uma teia complexa e perigosa. "Cale-se!" Alcides vociferou. Mas a fúria agora parecia estar do lado de Rafael e Clara. "O amor que você pensou estar perdido, Clara, pode ser a chave para tudo isso. A verdade vai explodir tudo ao nosso redor se não agirmos agora." Rafael completou.
E o desespero da situação transformou-se em algo mais profundo. Enquanto o capô do carro continuava a soltar fumaça, uma percepção crispava no ar. Se aquelas palavras eram verdadeiras, a batalha estava apenas começando. O que a história de Clara envolvia? O que Otávio realmente sabia sobre seu passado? Precisamos disso juntos. Precisamos descobrir juntos. Clara falou, a voz mais clara agora, um brilho de esperança preenchendo a confusão. Mas o tempo não esperava. O soluço de sirenes estava se aproximando e a fumaça começou a ameaçar em chamas. O passado delas poderia se transformar em cinzas se não agissem rapidamente. O olhar de Otávio parecia disposto, mas algo lhe dizia que este seria o ponto de não retorno. No fundo, ele sabia que, uma vez que a verdade emergisse, nada seria como antes. E o que exatamente ele poderia perder nessa explosão de segredos? O capô fumegante do carro roubou a atenção de todos, mas algo muito mais intenso se desenrolava no ar. Enquanto Otávio tentava processar a cena diante de seus olhos, um estrondo ensurdecedor ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. A multidão de curiosos hesitou, absorvendo a tensão, como se o tempo estivesse suspenso. "Corre!" Otávio gritou, puxando Clara para longe. Mas antes que pudessem se mover, um fragmento do carro colidido voou em direção a eles, atingindo o chão com um estrondo. As pedras da calçada se espalharam em uma explosão. O pânico cresceu ao redor, gritos e murmurinhos se misturando ao barulho. Otávio olhou para Clara, no meio do caos, e viu não só medo, mas uma determinação ardente. "Atenda ao seu chamado. Temos que descobrir quem ele realmente é", Clara gritava, apontando para Alcides, agora cercado por pessoas, sem saber para onde se virar. Otávio estava prestes a responder, quando a terra pareceu tremer novamente. Não apenas pelo carro, mas por uma verdade prestes a vazar. "Parem com isso!" Alcides gritou, sua voz tremendo de desespero. Mas antes que ele pudesse continuar, uma mulher emergiu da multidão. Seus traços eram familiares, mas a intensidade em seus olhos era nova. Era a mãe de Clara, Lúcia, que todos acreditavam estar morta. "Surpresa!" Lúcia exclamou, e o mundo de Clara pareceu girar. "Estava tentando proteger vocês. Alcides, você não tinha que fazer isso." O choque teve um efeito dominó. Clara ficou paralisada, as palavras da mãe ecoando na sua mente. "Mamãe, como você, eu achei que estivesse morta." O coração de Otávio disparou. Ele olhou para Alcides, agora uma sombra do homem poderoso que ele conhecia, cercado por segredos e medos. Alcides balançou a cabeça, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. "Você teve seu tempo, Lúcia. Agora é tarde demais." A tensão no ar era quase palpável. O capô fumegante começou a soltar pequenas chamas, como se o destino deles estivesse prestes a ser consumido. "Vocês não compreendem. Eu fiz o que tinha que ser feito." Alcides continuava a gritar. "Você não entende é nada." Clara forçou as palavras a sair. "Você destruiu nossa vida." A multidão estava empolvorosa. Pessoas cochichavam e apontavam, como se estivessem vendo um espetáculo. Mas quem eles realmente estavam observando? Lúcia deu um passo em direção a Clara, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu nunca quis que você soubesse a verdade assim. Era para te proteger." "Protegê-la de quê?" "De você mesma?" Clara respondeu, a voz cheia de amargura e confusão. O fogo do capô agora iluminava o rosto das pessoas, criando uma cena surreal. Otávio estava em uma tempestade de sentimentos.
A mulher que antes parecia um fantasma, agora estava bem ali, viva e mais real do que nunca. Mas o que isso significava para ele e para Clara? Preciso da verdade, agora! Otávio gritou, a urgência em sua voz cortando o desespero da cena. É hora de revelar tudo. Alcides, você tinha alguma conexão com isso? Silêncio! Alcides bradou, mas suas palavras foram abafadas pelos gritos do fogo agora se alastrando. Uma energia diferente começou a fluir entre Clara e Lúcia. Mas ainda assim, o calor da revelação estava a ponto de virar cinzas. Então outra voz cortou o ar, firme e imponente. Era a polícia, sirene se aproximando, mas o cenário estava prestes a ter outro transformo. No meio da multidão, alguém gritou: "Olhem!" Todos voltaram seus olhares para onde o carro ainda estava, em chamas. Mas não era só isso. Da fumaça, um homem surgiu envolto em chamas, como uma figura fantasmagórica. "Alcides, eu vou acabar com você!" ele gritou. E o vazio na declaração fez o terror percorrer a multidão. O chão parecia se abrir sob os pés de Otávio. Quem era aquele homem? Qual seria seu papel em toda essa confusão? A ansiedade crescia. As chamas dançavam ao redor, testando cada vínculo que ele tinha. Enquanto tudo girava, Otávio se perguntava: o que havia de fato acontecendo? Os segredos que mantinham o passado escondido estavam prestes a ressurgir. E mais uma vez, a questão ecoava em sua mente. Até onde iriam por suas verdades? O capô fumegante do carro roubou a atenção de todos. Mas o que aconteceu a seguir foi tudo menos esperado. Um estranho surgiu do meio da fumaça, seu corpo envolto em chamas. Era um bizarro espetáculo. Um homem gritando, garra nas mãos. Algo de um filme. Mas aqui e agora, na rua agitada, o pânico tomou conta. "Alcides, eu vou acabar com você!" Sua voz ecoava como um trovão, e a multidão imediatamente ficou em silêncio, como se o tempo parasse. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão palpável no ar. Otávio estava paralisado, a incredulidade estampada no rosto enquanto tentava identificar quem era aquele homem. "Ricardo!" Alcides gritou, sua expressão mudando de raiva para puro pavor. "O que você está fazendo aqui?" "Você não devia estar vivo." As palavras acertaram Otávio como um golpe. Ricardo? Ele mal se lembrava do homem, mas todas as histórias sobre o passado sombrio de Alcides inundaram sua mente. O que significava aquilo? A conexão entre eles era muito mais profunda do que pensavam. Clara também estava em choque, o rosto pálido enquanto olhava para o homem em chamas, e depois para Alcides. "Eu sou o que você fez." Ricardo continuou, sua voz rasgada de dor. "Você destruiu minha vida, Alcides, e hoje vou fazer você pagar." Ele parecia uma chama viva, e Otávio só conseguia pensar em como a situação estava prestes a explodir. O calor do fogo parecia intensificar o desespero no ar. "Não, não faça isso!" Lúcia gritou, enquanto tentava se aproximar, mas a multidão recuava. O cenário se transformou em um caos, e a adrenalina começou a fluir pelas veias de Otávio. Ele se virou para Clara, um misto de medo e determinação em seus olhos. "Precisamos sair daqui." Mas antes que pudessem se mover, a situação escalou. Ricardo, em um ato desesperado, derrubou uma lata de gasolina que trazia, espalhando o líquido inflamável pelo chão. O cheiro forte invadiu a cena, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Pare com isso!" Clara gritou, desesperada, enquanto um pedaço do carro atingido voava.
O impacto foi devastador, e uma explosão detonou atrás deles, fazendo a multidão gritar e correr em todas as direções. O calor e o estrondo eram ensurdecedores, e o caos se tornou absoluto. Otávio agarrou Clara, puxando-a para longe, mas um pensamento perturbador passou por sua mente. Ricardo não estava só lá por acaso. Havia um plano por trás disso, uma questão maior. O que mais ele não sabia? Ricardo estava prestes a atacar, mas Lúcia se colocou à sua frente, suas lágrimas misturando-se à fumaça. Por favor, Ricardo, pare. O que você realmente quer? A cena tocou Otávio. A verdade estava se revelando. E talvez o passado que eles pensavam conhecer não era nada do que imaginavam. A verdade, Lúcia, a verdade que vocês esconderam. A voz de Ricardo pulsava com desespero feroz. Vocês arruinaram tudo. Nesse momento, uma ficha caiu e a mente de Otávio girou. O homem em pé diante deles parecia carregar não apenas uma raiva pessoal, mas um rancor por um legado de mágoa. A fita da história estava sendo desenrolada, expondo uma teia de mentiras e traições. E foi então que um barulho intenso cortou o ar, não apenas a explosão, mas algo muito mais impactante. O vínculo entre eles, que parecia fragilizado, agora estava mais forte do que nunca. Alcides sabia que sua hora estava chegando, e a verdade finalmente começava a aparecer. O passado e o presente conflituavam em um ponto de não retorno, e Otávio se sentia à beira de um precipício. Descubram tudo, Lúcia gesticulou, o olhar fixo em Alcides, enquanto a fumaça começava a se dissipar. O que estava realmente em jogo? Otávio sentiu um nó na garganta. Uma urgência crescia dentro dele. O que mais havia escondido de Clara? O que mais sobre Ricardo e Alcides precisava ser revelado? O fogo fraquejou, mas as chamas da verdade estavam mais ardentes do que nunca. E a pergunta persistia em sua mente. Se tudo isso era o produto de um passado que nunca pode ser esquecido, quem realmente eram e o que estavam prestes a perder? O capô fumegante do carro roubou a atenção de todos, mas o que aconteceu a seguir foi tudo menos esperado. Um estranho surgiu do meio da fumaça, seu corpo envolto em chamas. Era um bizarro espetáculo. Um homem gritando, garra nas mãos, algo de um filme. Mas aqui e agora, na rua agitada, o pânico tomou conta. Alcides, eu vou acabar com você. Sua voz ecoava como um trovão, e a multidão imediatamente ficou em silêncio, como se o tempo parasse. Todos os olhares se voltaram para ele, a tensão palpável no ar. Otávio estava paralisado, a incredulidade estampada no rosto, enquanto tentava identificar quem era aquele homem. Ricardo, Alcides gritou, sua expressão mudando de raiva para puro pavor. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar vivo. As palavras acertaram Otávio como um golpe. Ricardo, ele mal se lembrava do homem, mas todas as histórias sobre o passado sombrio de Alcides inundaram sua mente. O que significava aquilo? A conexão entre eles era muito mais profunda do que pensavam. Clara também estava em choque, o rosto pálido enquanto olhava para o homem em chamas e depois para Alcides. Eu sou o que você fez. Ricardo continuou, sua voz rasgada de dor. Você destruiu minha vida, Alcides, e hoje vou fazer você pagar. Ele parecia uma chama viva. E Otávio só conseguia pensar em como a situação estava prestes a explodir.
O calor do fogo parecia intensificar o desespero no ar. Não, não faça isso! Lúcia gritou, enquanto tentava se aproximar, mas a multidão recuava. O cenário se transformou em um caos, e a adrenalina começou a fluir pelas veias de Otávio. Ele se virou para Clara, um misto de medo e determinação em seus olhos. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, a situação escalou. Ricardo, em um ato desesperado, derrubou uma lata de gasolina que trazia, espalhando líquido inflamável pelo chão. O cheiro forte invadiu a cena, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Pare com isso! Clara gritou, desesperada, enquanto um pedaço do carro atingido voava. O impacto foi devastador, e uma explosão detonou atrás deles, fazendo a multidão gritar e correr em todas as direções. O calor e o estrondo eram ensurdecedores, e o caos se tornou absoluto. Otávio agarrou Clara, puxando-a para longe, mas um pensamento perturbador passou por sua mente. Ricardo não estava só lá por acaso. Havia um plano por trás disso, uma questão maior. O que mais ele não sabia? Ricardo estava prestes a atacar, mas Lúcia se colocou à sua frente, suas lágrimas misturando-se à fumaça. Por favor, Ricardo, pare! O que você realmente quer? A cena tocou Otávio. A verdade estava se revelando. E talvez o passado que eles pensavam conhecer não era nada do que imaginavam. A verdade, Lúcia, a verdade que vocês esconderam. A voz de Ricardo pulsava com um desespero feroz. Vocês arruinaram tudo. Nesse momento, uma ficha caiu e a mente de Otávio girou. O homem em pé diante deles parecia carregar não apenas uma raiva pessoal, mas um rancor por um legado de mágoa. A fita da história estava sendo desenrolada, expondo uma teia de mentiras e traições. Quem é você, Ricardo? O que você quer de verdade? Tinham várias perguntas no ar, mas talvez a mais contundente fosse a que Clara interrompeu com um grito. Você é meu irmão, não é? As palavras caíram como uma bomba no meio da confusão. Otávio fez uma pausa. A multidão, que antes estava em pânico, agora observava em silêncio. Ricardo olhou de volta para Clara, e a dor em seu olhar era profunda. Sim, eu sou, e só estou aqui para fazer justiça. Eu sou o que restou de vocês. Somente então foi que tudo começou a fazer sentido. O desaparecimento, os segredos, a dor que ressonava no coração de Clara. Lúcia, com dificuldade, tentou se explicar. Eu não consegui. Era para te proteger. Sua voz estava tremendo, mas não podem fazer nada. Ela sabia que o passado estava ali, prestes a consumir todos. O capô do carro em chamas começou a estourar em pequenas explosões. Um aviso de que o tempo estava se esgotando. Otávio estava em um vórtice de choque. Vocês sabiam disso e nunca me disseram. A dor e a traição eram um peso insuportável. As chamas pareciam dançar, mais frenéticas, como se capturassem a energia do momento. Cada estalo disparando novas dúvidas. É verdade, Otávio. Mas você precisa entender que Alcides não está sozinho nessa. Clara chorou, a voz tremendo. Tudo desmoronando ao redor. O que mais não sabiam? A grande verdade estava ali, esperando para ser revelada. O que significava tudo isso para eles? Muita coisa mudava com aquele simples reconhecimento. Mas antes que pudesse digerir a informação ou fazer qualquer pergunta, Ricardo, em sua fúria, avançou em direção a Alcides. Eu acabei com o seu querido império. As pessoas começaram a recuar. Sussurros aumentavam no ar e os olhares se cruzaram. A tensão era palpável. Parem agora! Alcides gritou,
tentando retomar o controle da situação. Mas ninguém estava ouvindo. Tudo girava. A fumaça e as chamas ao fundo transformavam o cenário em uma cena de terror. E Otávio, com o coração acelerado, sabia que todo mundo estava prestes a ser consumido por esse fogo. Não só físico, mas emocional. O passado, agora revelado, ameaçava a todos. E nesse caos, a pergunta gritando em cada um: o que mais poderia vir à superfície? O capô do carro em chamas começou a estourar em pequenas explosões, como um relâmpago em uma tempestade. A tensão era palpável. Ricardo avançou em direção a Alcides com um olhar furioso e a multidão recuava, murmurando. Clara estava paralisada e Otávio sentia seu coração disparar. O que mais poderia acontecer? O calor das chamas parecia refletir a intensidade do que estava prestes a ocorrer. Você não entende, Ricardo. Alcides gritou, tentando manter a compostura, mas seu olhar traía o medo. Não sei do que você está falando. Ele ficou com a voz tremendo. Mas a verdade estava se revelando. Algo muito mais profundo do que imaginavam. Você destruiu minha vida. Ricardo vociferou, e as lágrimas brotaram de seus olhos. O desespero dele era quase contagiante. Mas não vou deixar barato. A verdade precisa vir à tona. Nesse momento, Lúcia, que ainda tentava se aproximar do filho, gritou: Ricardo, não faça isso! Então, em um golpe inesperado, Ricardo ergueu a mão. Um misto de raiva e dor. Um pequeno dispositivo branquíssimo apareceu em suas mãos. Esse é o fim para você, Alcides. Ele pressionou um botão, e um clarão ilumina o espaço, seguida por uma forte explosão. O chão tremeu, como se a terra estivesse se abrindo. Uma luz ofuscante tomou conta de tudo. Otávio rapidamente cobriu Clara com o corpo, mas a onda de choque foi avassaladora. O barulho ensurdecedor ecoou. A explosão não era somente do carro, mas algo muito maior. Quando a poeira assentou, Otávio se levantou, seu corpo tremendo. Clara ainda estava ali, mas havia algo diferente em seus olhos, um misto de preocupação e confusão. O caos havia se instalado, pessoas corriam, e os gritos eram ensurdecedores. Ricardo! Lúcia gritou, desesperada, mas a figura de Ricardo não estava mais lá. Ele havia desaparecido na explosão, como uma sombra errante. Uma mistura de horror e descrença tomou conta de todos. O que aquele homem havia feito? Não, Alcides estava em choque, a arrogância dele quebrada. Ele não pode ter feito isso. A expressão de pavor em seu rosto revelava uma vulnerabilidade que antes não existia. O ambiente que antes estava cheio de energia, agora parecia um campo de batalha. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma fumaça densa envolveu a área, e de dentro dela, uma figura emergiu lentamente. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava alguém que todos conheciam, alguém que ninguém esperava ver ali, a irmã de Clara, Sofia, que havia desaparecido anos atrás. Sofia, Clara exclamou, os olhos arregalados. A última vez que havia visto a irmã era uma criança. Como você está viva? Eu sempre estive perto, Clara. Fui forçada a me esconder. A voz de Sofia era firme, mas cheia de dor. Alcides, você não conseguiu se livrar de mim. Esse jogo acabou. A revelação caiu como uma bomba, e todo o cenário parecia desmoronar. Otávio, agora completamente em estado de choque, aprendeu que a história que pensavam conhecer estava errada em muitos níveis. Clara, Ricardo e agora Sofia, todos ligados por traições que se estendiam além do que qualquer um imaginava.
As chamas ainda queimavam ao fundo, mas o foco estava naquele trio. O que isso significava para eles? O que mais eles esconderam? A verdade agora era um terreno minado, e Otávio sentiu um nó na garganta. Uma nova urgência surgiu nas palavras de Sofia enquanto ela se voltava para Alcides. Você não pode escapar deste legado, Alcides. Vai pagar por tudo. O tempo parecia paralisar outra vez, enquanto o eco das sombras do passado ameaçava se transformar em chamas novamente. A tensão no ar era densa, e a pergunta que todos se perguntavam pairava no ambiente. Até onde iriam, por suas verdades, antes que tudo explodisse mais uma vez? O capô do carro em chamas começou a estourar em pequenas explosões, como um relâmpago em uma tempestade. A tensão era palpável. Ricardo avançou em direção a Alcides, com um olhar furioso, e a multidão recuava, murmurando. Clara estava paralisada, e Otávio sentia seu coração disparar. O que mais poderia acontecer? O calor das chamas parecia refletir a intensidade do que estava prestes a ocorrer. Você não entende, Ricardo. Alcides gritou, tentando manter a compostura, mas seu olhar traía o medo que já tomava conta dele. Não sei do que você está falando. A verdade estava se revelando. Algo muito mais profundo do que imaginavam. Você destruiu minha vida, Ricardo vociferou, e as lágrimas brotaram de seus olhos. O desespero dele era quase contagiante. Mas não vou deixar barato. A verdade precisa vir à tona. Nesse momento, Lúcia, que ainda tentava se aproximar do filho, gritou: Ricardo, não faça isso. Então, em um golpe inesperado, Ricardo ergueu a mão, um misto de raiva e dor. Um pequeno dispositivo branquíssimo apareceu em suas mãos. Esse é o fim para você, Alcides. Ele pressionou um botão e um clarão iluminou o espaço, seguido por uma forte explosão. O chão tremeu como se a terra estivesse se abrindo. Uma luz ofuscante tomou conta de tudo. Otávio rapidamente cobriu Clara com o corpo, mas a onda de choque foi avassaladora. O barulho ensurdecedor ecoou. A explosão não era somente do carro, mas algo muito maior. Quando a poeira assentou, Otávio se levantou, seu corpo tremendo. Clara ainda estava ali, mas havia algo diferente em seus olhos, um misto de preocupação e confusão. O caos havia se instalado. Pessoas corriam e os gritos eram ensurdecedores. Ricardo! Lúcia gritou, desesperada. Mas a figura de Ricardo não estava mais lá. Ele havia desaparecido na explosão, como uma sombra errante. Uma mistura de horror e descrença tomou conta de todos. O que aquele homem havia feito? Não. Alcides estava em choque, a arrogância dele quebrada. Ele não pode ter feito isso. A expressão de pavor em seu rosto revelava uma vulnerabilidade que antes não existia. O ambiente que antes estava cheio de energia agora parecia um campo de batalha. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma fumaça densa envolveu a área, e de dentro dela, uma figura emergiu lentamente. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava alguém que todos conheciam, alguém que ninguém esperava ver ali. A irmã de Clara, Sofia, que havia desaparecido anos atrás. Sofia! Clara exclamou, os olhos arregalados. A última vez que havia visto a irmã, era uma criança. Como você está viva? Eu sempre estive perto, Clara. Fui forçada a me esconder. A voz de Sofia era firme, mas cheia de dor. Alcides, você não conseguiu se livrar de mim. Esse jogo acabou. A revelação caiu como uma bomba, e todo o cenário parecia desmoronar. Otávio, agora completamente em estado de choque,
Aprendeu que a história que pensavam conhecer estava errada em muitos níveis. Clara, Ricardo e agora Sofia, todos ligados por traições que se estendiam além do que qualquer um imaginava. As chamas ainda queimavam ao fundo, mas o foco estava naquele trio. O que isso significava para eles? O que mais eles esconderam? A grande verdade estava ali, esperando para ser revelada. O que significava tudo isso para Clara e Ricardo? Mas a cena era interrompida por um grito contundente vindo de um canto da multidão. Parem! Esperem! Era uma mulher que avançava, e quando chegou mais perto, todos ficaram paralisados. Era Beatriz, antiga amiga de Otávio e Clara, e sua expressão estava misturada com nervosismo e raiva. Vocês não vão acreditar no que descobriram. É sobre o passado de Alcides e de vocês. O olhar dela queimava de intensidade. O silêncio se instalou, e cada um ali sentiu o peso do que estava por vir. Beatriz, não. É hora para mais segredos. Otávio começou, já exasperado com tudo o que estava acontecendo. Mas Beatriz fez um gesto com a mão, interrompendo-o. Vocês precisam saber. O que eu descobri mudará tudo. E nesse instante, uma nova onda de inquietação tomou conta do ar. Que revelações poderiam ser tão devastadoras a ponto de transformar tudo o que conheciam até agora? O corpo de Clara tremeu, e um frio percorreu a espinha de Otávio. A tensão era insuportável, como um fio prestes a romper. No final, tudo é mais complexo do que apenas vingança ou segredos. A caminhada na direção da verdade seria longa, e a pergunta ficou pairando no ar. O que mais haveria por trás de cada rosto? De cada ato? O passado ainda resistia, mantendo suas garras afiadas. E enquanto as chamas continuavam a dançar, quem sabia onde aquela história os levaria? O capô fumegante do carro começava a estourar em pequenas explosões, e a tensão era palpável entre todos. Beatriz, com a voz alta, fez a multidão parar ao seu redor, mas ninguém estava preparado para as palavras que sairiam de sua boca. Alcides, você não pode continuar assim. O que realmente aconteceu com a morte de Raimundo? Um silêncio pesado tomou conta do ar. Os rostos se voltaram para Alcides, e a tensão se ampliou. Sua expressão endureceu, mas algo na voz de Beatriz parecia desestabilizá-lo. O que você sabe? A voz dele tinha um tremor que não se podia ignorar. Eu sei que seu poder não vem apenas do dinheiro. Eu ouvi. Beatriz estava perto de um colapso. Raimundo não morreu por acidente. Ele foi assassinado. E você tinha a ver com isso. O choque percorria a multidão, e as vozes murmurantes se intensificavam. Clara piscou, tentando processar as palavras. Seu pai, quem ela sempre acreditou ter morrido em uma tragédia, poderia ter sido assassinado? O que mais a sua mãe não havia contado? Alcides ficou pálido, a raiva picando seus olhos de uma maneira que ninguém ali havia visto antes. Você não pode provar nada, Beatriz. Isso são apenas palavras vazias. Ele gesticulou, mas a insegurança já despontava. Ah, mas eu posso. Foi você quem deu a ordem. Eu sei porque falei com alguém que estava lá na hora. Beatriz continuou, e a multidão começou a murmurar ainda mais alto, a tensão crescendo. Zumbidos e gritos se misturavam, enquanto Otávio mantinha seu olhar fixo em Clara. Os olhos dela estavam arregalados, como se tudo estivesse ruindo ao seu redor. E, de repente, algo estalou. Um grito de dor transcendeu de um canto da multidão. Um homem havia desmaiado, caindo na calçada, e as pessoas começaram a se afastar dele. Mas o que mais chocou foi o que aconteceu a seguir. Uma figura conhecida da escuridão surgiu, e nas sombras o homem tinha uma arma, uma pistola
reluzente e ameaçadora. Todo mundo para o chão, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. O pânico se espalhou instantaneamente. Gritos, pessoas empurrando umas às outras, e Clara se agarrou ao braço de Otávio. O que está acontecendo? Ela sussurrou. Seu corpo tremia. Fique atrás de mim, ele disse, puxando-a para perto enquanto observava o homem armado. O clima estava mudando rapidamente. Em segundos, o que era um confronto emocional se transformava em um caos absoluto. Alcides, antes tão arrogante, agora estava visivelmente em pânico. Você não precisa fazer isso, ele implorou, dando passos hesitantes para trás. Vamos conversar. Podemos chegar a um acordo. O homem armado não parecia interessado em barganhar. Ninguém vai sair dessa até que eu descubra a verdade sobre eles. Ele apontou a arma, sua respiração ofegante, adrenalina ao máximo. A energia na multidão era elétrica, como se todos tivessem um objetivo comum: sobreviver. Clara murmurava: Otávio, eu não quero morrer. E a realidade daquele momento caía pesadamente sobre eles. No chão, todo mundo, e rápido. O homem gritou, e a ordem ecoou como uma sentença de morte. As pessoas se agacharam, alguns se arrastando pelas calçadas, enquanto outros se encolhiam. E, em meio ao caos, o que ninguém percebia era que Ricardo havia avançado ao lado de Clara. Ele estava próximo a Alcides, o rosto dele agora revelando um sorriso maligno. Você não acha que eu não sabia? Ele se virou para o homem. Alcides é um traidor, e temos que fazer isso agora. O coração de Otávio disparou. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Tentando entender o que estava a ocorrer, ele viu Lúcia metendo a mão na bolsa, e um grito de incredulidade despencou de seus lábios. Não, você não pode! Uma luz se acendeu. A verdade estava prestes a se revelar de maneiras que ninguém poderia antecipar. E enquanto o homem armado olhava para Clara, o caos continuava. Depósito para a verdade. Eles sabiam que a vida que conheciam estava prestes a mudar, mas até onde isso os levaria? E então, entre os gritos e a confusão, uma frase cortou o ar, deixando todos paralisados. Se a verdade não me libertar, não vou parar até que a vida de todos aqui esteja em jogo. A incerteza de quem viveria ou morreria tornava tudo ainda mais aterrorizante. O caos dominava as ruas. Gritos, chamas e a tensão no ar eram quase insuportáveis. Beatriz, ofegante e determinada, encarava Alcides direto nos olhos. Você não pode mais fugir da verdade. O que aconteceu com Raimundo precisa ser revelado agora. Um silêncio tenso caiu sobre a multidão. Todos estavam à mercê do tempo, sem saber o que viria em seguida. Alcides, antes tão arrogante, vacilou. Clara segurou a mão de Otávio com força, o coração disparado. É agora ou nunca, sussurrou ela, os olhos brilhando com medo e determinação. O homem armado balançou a pistola, mas parecia hesitar. A verdade? O que você sabe sobre isso? A confiança dele estava em frangalhos, e a multidão respirava ansiosa, como uma orquestra esperando a última nota. Eu sei que você não é quem pensávamos. Beatriz continuou, suas palavras cortando como faca. Segredos estão todos prestes a vir à tona. É hora de pagar, Alcides. Os olhos dele se estreitaram, e uma onda de raiva subiu. Você vai se arrepender de tocar nesse assunto. Ninguém sai impune. O pânico começou a se espalhar, mas uma nova coragem surgia entre os presentes. E então, num movimento rápido, Clara deu um passo à frente. Parem, por favor. Parem com essa guerra, estamos todos perdendo. Suas palavras
soaram como um convite à reflexão, e os que estavam próximos começaram a se acalmar, ainda tremendo, mas escutando. Ricardo, ao ouvi-la, não recuou, mas a ferida em seus olhos se tornou mais vulnerável. É enfim hora de acabar com isso. A vida de todos nós está em jogo. Alcides, você precisa enfrentar seu passado e dar um fim a isso. As chamas atrás deles continuavam a crepitar, como um lembrete alarmante da rapidez com que tudo poderia acabar. A multidão estava colada, e Otávio finalmente se virou para Clara, seus rostos próximos, suas respirações entrelaçando-se. Precisamos lutar por justiça, não por vingança, ele murmurou, quase uma súplica. O que está acontecendo aqui não é só nosso problema, mas um problema de todos. Beatriz insistiu. A tensão começou a dissolver-se lentamente, e um senso de coletividade tomou conta do ambiente. Os murmúrios mais calmos se confundiram com os ecos do desespero. Alcides resfolegou, a fúria misturada com desespero. Sua máscara de poder estava desmoronando, e por um breve instante todos puderam ver o homem apavorado que ele realmente era. Basta! Eu não tenho nada a perder! Ele gritou, finalmente expelindo a dor que carregava. Um clarão ofuscante surgiu, e todos se encolheram. Com um movimento rápido, Ricardo pulou na frente de Clara. Não! Isso termina aqui! Mas algo mudou. Cada um deles sentiu o peso do que realmente estava em jogo. A vida deles, os segredos e a busca por resposta prendiam dúvidas, mas também ofereciam uma chance de mudança. Quando a poeira assentou, um silêncio absoluto imperou. O homem armado, agora hesitante, olhava ao redor, como se sentisse o peso da responsabilidade. E foi quando um murmúrio subiu da multidão. A verdade nos libertará. Alguém gritou e o sentimento se espalhou como fogo em palha. Se unirmos nossas vozes, podemos mudar nosso destino. Clara declarou, o brilho nos olhos retornando. E foi assim, uma nova esperança surgia ali. Por um momento todos se tornaram um só. Alcides, exausto, finalmente baixou a arma. O que você quer de mim? A voz trêmula, visível a sua vulnerabilidade. Queremos a verdade, Alcides. Não é tarde demais para corrigir seus erros. Ricardo falou, e pela primeira vez, a humanidade parecia entrar na conversa. Os rostos da multidão começaram a mudar. Uma nova energia pulsava de esperança. É a hora de dar um fim a toda essa dor, Otávio completou, por fim capturando o cerne do que estava em jogo. E então, como se um novo dia estivesse começando, todos se uniram. A força coletiva tornou-se inegável. As chamas ao fundo poderiam queimar, mas não poderiam tocar a renovação que começava a surgir. A sala estava envolta em tensão, mas agora havia uma nova determinação. Quão longe poderiam ir juntos? O futuro estava em aberto, mas o que estava claro era que a liberdade e a verdade poderiam ser conquistadas. As chamas do passado e a luz da esperança estavam agora entrelaçadas, aguardando o próximo capítulo da história. E a verdadeira batalha ainda estava por vir. Agora, seu apoio é mais importante do que nunca. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho imperdível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.